Chama 519820 54215 que a gente cuida de você. Zanata Seguros. Proteção de verdade. Uma empresa cristã, trabalhando com honestidade. Muito bem, tudo bem contigo? Seja muito bem-vindo a mais uma edição do Sal e Luz Podcast. Estou muito feliz em te ter por aqui, nos assistindo e, bom, hoje vai ser muito especial. Nosso convidado é cantor, maestro, compositor, líder de jovens e tem uma grande influência nessa juventude, nessa geração. Muita influência na área do louvor e hoje nós vamos falar um pouquinho sobre a importância da música, do louvor, na igreja, no culto, enfim, vamos falar sobre testemunhos e muita coisa que eu tenho certeza que vai impactar a tua vida, vai servir de bênção para você, vai edificar a quem nos assistir, né? Seja muito bem-vindo ao Sal e Luz Podcast, meu grande amigo, né? Talvez esse seja o teu maior título, meu amigo. Contigo, toda a tua audiência. Obrigado pelo carinho, pela coragem de ter nos convidado. Uma alegria estar aqui. Creio que vai ser um momento descontraído, mas também muito interessante. A gente pode falar um pouquinho do que a gente vive, do que a gente faz, mas que em tudo isso Cristo seja glorificado, que você possa ser edificado por esse programa, por esse momento aqui. Que legal. Bom, eu quero, antes de começar a entrevista, agradecer a todos que nos dão o apoio, a estrutura, né? O pessoal que cuida das imagens, agradecer ao pessoal da Empório Cast, que é onde nós estamos gravando aqui. E se você quer gravar o seu podcast, está se inspirando, né? No Sal e Luz, a Empório Cast fica em São Leopoldo e tem essa estrutura maravilhosa que eu já começo essa edição do Sal e Luz indicando para você. O pessoal é benção. Josué, para começar, queria te perguntar como que começou o teu ministério, a tua chamada, como que entrou a música na tua vida? Mateus, eu nasci e me criei em Sapucaia do Sul, a terra do Zou. E não tinha na minha família ninguém assim com música, cantasse, uma referência na família. Mas o meu pai e a mãe, desde cedo, eles começaram a reparar essa despertamento para a área da música. Tudo que envolvia música, cantar, instrumento, era algo que me chamava a atenção. Eu falei no podcast aqui esses dias, né, do Empório, que entre um carrinho e um violão era o violão. Entre um boneco, a nossa geração, né, de boneco, carrinho, não existia. Eu trocava as brincadeiras pela música, por ver. Na nossa época era um pouquinho mais limitado essa questão de YouTube, computador. Não é que nem hoje, né? Mas desde cedo eu já tinha essa, vamos dizer assim, essa direção para o lado da música. E os meus pais observaram isso e desde cedo me apoiaram. Eu acho que o ponto principal aqui não foi nem a questão de eu dar indícios de que eu gostava de música, mas foi o meu pai e minha mãe verem e me darem total apoio nessa relação que eu tinha com a música. E dali, então, foi a questão de começar a tocar instrumentos cultos. Mas o pontapé inicial da música foi esse. E qual que foi a importância desse ato dos teus pais? Viram aptidão e compraram instrumento, investiram. Eu lembro de dividir agendas contigo, tu citar, né? Compra um instrumento para o teu filho, investe nele. Para os pais aí que estão nos ouvindo, nos assistindo, né? Qual que é a importância de tu investir? Poxa, viu aptidão, compra um violão e incentiva, né? Teve muita influência isso? Tu sabe que tu conhece, eu vou citar o nome de uma pessoa aqui que tu conhece, que é um querido, meu pastorzão, pastor Juarez Cavaleiro. E ele usa uma frase que eu acho muito legal: quem quer faz, quem não quer dá desculpa, né? E a gente vê algumas coisas isso muito estampado, muito assim visível, né? E o meu pai, como tu também já deve ter ouvido, a minha mãe ela sofreu por depressão durante 12 para 13 anos. Então foi bem nessa época de adolescência, juventude, né? No caso, o recurso que o meu pai tinha
era para o tratamento da minha mãe. A minha mãe passou por vários médicos, tratamentos, medicação, né? E volto a dizer, era uma época que era um pouquinho mais escasso, né, remédio. Tudo que a gente tem hoje para desfrutar naquela época era um pouquinho mais limitado. Mas o meu pai, ele não botou desculpa para por causa da doença da tua mãe. Eu não vou te levar porque é a doença da tua mãe. Eu não vou, não. Eu me lembro que ele conseguiu um violão emprestado com um irmão da igreja. E aí ele chegou em casa e ele disse: "Meu filho, o pai vai te dar um violão emprestado para ver se tu aprende. Se tu aprender, o pai compra um violão." Naquela época, Matheus, existia a fita cassete, que era aquela fita quadrada. Quem se lembra, o nosso rebobinava sozinho. Tu botava mais, tinha um que tu tinha que botar lá no contrário. Enfim. E o meu pai, vendo o meu esforço, ele vendeu aquele fita cassete e ele deu de entrada num violão muito, muito simples. Ele foi a Porto Alegre, eu me lembro até hoje a surpresa que ele me fez. Então, por isso que eu digo assim, não é a grandiosidade da marca ou, enfim, do momento, mas eu mostrei o interesse, mas eu também tive esse apoio, eu vi, pô, eu posso seguir porque eu sei que alguém vai me apoiar. Então, o grande apoio do meu pai e minha mãe foi esse. Me deram o maior incentivo. Não foi dinheiro, não foi o melhor instrumento, mas foi dentro das condições. E principalmente do conhecimento deles. Eles fizeram o melhor para que hoje eu pudesse estar aqui contigo. Que legal. E aí tu começou a trilhar esse caminho. Teus pais certamente foram referências. Total. Mas tu lembra de alguém assim? Quem foram as tuas primeiras referências? Lá o Josué, novinho, começando a tocar na igreja, cantar, entrando no Ministério do Louvor. Quais eram as tuas referências? Te pergunto, tanto Tá. local, tá? Uhum. Como referências na música cristã. Tá. Eu vou começar na igreja, tá? Uhum. Na igreja, assim, Matheus, eu era muito ruim cantando e tocando. Muito. E falo isso de coração, de verdade. Eu era desafinado. Eu era fora do ritmo. Existia uma frase, uma palavra que eu não sei se tu vai te lembrar, que tu era desentoado. Eles Sim. falavam, esse irmão é muito desentoado, né? E eu era esse cara. E aí eu me lembro que na igreja tinha uns músicos. E os músicos eram aqueles caras bons. E tocavam bem mesmo. Às vezes eu até falo, né? Você vai ficar bravo com os músicos porque eles falaram para mim num culto. Cara, não vem mais, não atrapalha. Mas é que realmente eu estava atrapalhando. Só que existia algo no meu coração muito maior do que o rugido dos leões. Tinha algo no meu coração que eu queria verdadeiramente buscar aquilo para minha vida, não como realmente só para tocar e cantar, mas para ter como um estilo de vida todos os dias. E aí eu me lembro que na igreja existia um irmão que era o irmão Amaral. Até hoje ele está lá em Sapucaia, não na mesma igreja, porque a igreja se mudou, mas no mesmo ministério, enfim, tocando e cantando hoje junto com os filhos e com os netos. E eu me lembro que ele me via essa minha dedicação, né? E aí eu me lembro que naquela época, como eu não tinha oportunidade da igreja, eu comecei a buscar oportunidades fora do horário do culto. Exemplo, eu me lembro que teve uma vez que me falaram, eu perguntei, cara, onde é que não tem músico que eu possa tocar? E eu me lembro que um dos lugares era o círculo de oração. E aí eu me lembro quando eu entrei na igreja que as irmãs me viram, eu pensei, as irmãs vão ficar felizes de me ver. Quando as irmãs me olharam e disseram, misericórdia, ele tá vindo aqui. Mas o meu pai, ele cuidava de um culto caseiro. E aí os cultos caseiros eram nas casas das pessoas. Um exemplo, tu queria um culto na tua casa, o pai era responsável. Irmão Mauri, eu quero um culto na minha casa. Tu falava com ele, marcava o dia, marcava o horário, ele ia lá. E nós fazíamos culto na garagem, na sala. E eu me lembro que teve um culto, e aí é que está toda a chave do mistério, do segredo, Matheus. Como eu te falei no início, desde cedo eu apontei que eu queria isso para minha vida. Os meus pais observaram e me auxiliaram e me ajudaram.
Tu entende que não foi algo que alguém disse, você vai cantar, foi profetizado, e eu disse, então se eu vou cantar, se eu vou tocar, beleza, vou descansar nas asas do anjo, Vai e acontecer. a hora que eu dormir, me acordar, meu Deus, eu vou me acordar poderoso. Não, foi uma busca, mesmo no erro, mesmo. Eu fui uma pessoa muito disciplinada a querer todos os dias. Eu dormia com violão, eu ia pro banheiro com violão, eu ia pro colégio com violão. Aquilo para mim era realmente a minha vida. E eu me lembro que eu fui num culto e eu me lembro nítido, eu tocando violão. E quando eu fui tocar, eu cantei e toquei porque era meu pai que era o dirigente, me deu uma oportunidade. E eu me lembro que eu não senti meus dedos. Não senti. Eu me sentia como se era uma bola de fogo. Quando eu fui me sentar, os irmãos começaram a fazer assim para mim. Hoje sim, hoje sim. Mas eu não me lembrava de nada, de nada. Uma presença gloriosa me tomou. E eu me lembro que teve um irmão que se levantou no meio do culto, profetizou para mim, era o pregador da noite. Um irmão bem simplesinho. Se levantou e disse: Eu tenho visto a tua dedicação e o teu empenho. Conta a partir de hoje, 30 dias, eu te ensino a tocar e a cantar. Mas aonde tu for, nunca te esqueça que é eu que tô através da tua vida. E aí eu me lembro que 30 dias eu dormia e me acordava, e naquela época eu gostava muito do Matos Nascimento. Uhum. O Matos Nascimento estava aqui e os outros estavam aqui. Daniel e Samuel, Tony Tito, enfim, aquela geração de 90, 2000 ali, estava bem em segundo plano. Eu tinha muitos CDs do Matos Nascimento já, fita do Matos Nascimento. E eu me lembro que teve um culto, depois dessa profecia, depois desses 30 dias, que eu estava na nossa igreja, e o irmão Amaral disse assim, te prepara. Eu disse, não, adolescente, né? Chega na hora do culto, passaram para ele cantar. E ele disse, não, hoje eu só vou saudar, mas quem vai cantar vai ser o Josué. Quando ele falou isso, os irmãos disseram misericórdia. Lá vem ele. E eu comecei a cantar. Irmãos amados, sei o quanto tem chorado, tantos problemas assolando as nações, enfermidades, desemprego, muita fome. Enfim, o refrão que é vitória. Vai chorando, geme, chora. Levante a mão, receba a bênção nessa hora. É só pedir, mas vai chorando, geme, chora. Então, tipo assim, ó, o meu início, a minha referência, a minha mãe, parece que assim, ó, tudo combinou para esse início, né? Então, a minha referência na igreja, o início foi essa oportunidade que o irmão Amaral viu, deu, ter os músicos, e também na questão ministerial era o Matos Nascimento, né? Aí vamos entrar no Sou Feliz, aí nós vamos falar de 300 louvores dele que me chamavam muita atenção, né? Como Cristo, referência daqueles louvores. Bom, desde então, com essas referências, começou na música, se dedicando, aprendendo, com muita graça, e trouxe a música para dentro do ambiente do culto, né? Hoje Exato. tu abre agendas, tu viaja o Uhum. estado ou melhor, Cantando. cantando. A minha pergunta é, tu tens visto muita coisa, algumas vezes eu estava pregando, tu cantando. Uhum. Na tua opinião, né? Eu como pregador talvez vá mais pro lado de assim, eu sei o papel da palavra no culto. Tá. Mas para ti, qual que é o papel do louvor no culto, né? Uhum. Eu vejo que muitas vezes tem um dualismo ali, tipo, o pregador reclamando que teve muito tempo pro louvor. Os dois deveriam andar juntos, eu Tá. penso. Na tua opinião, a gente fala muito do papel da pregação. Na tua Tá. opinião, o papel do louvor no culto? Eu posso falar? Deve. Tá. Ah, desde cedo eu aprendi algumas coisas. Primeira delas, tá? Isso, respeito quem pensa contrário. Eu sei que tem pessoas que aprenderam assim, mas eu aprendi de outra forma. Eu já ouvi 999 mil vezes. Acabou o louvor, nós vamos para a parte mais importante do culto, correto? Que é a hora da palavra. Eu vi alguns ministros desanimando do ministério do louvor, por quê? Pô, a minha parte, tanto faz. O que realmente importa é a palavra. Eu não estou dizendo que a palavra não importa. Eu estou dizendo que o culto é para Deus.
o culto como um todo, ele é apresentado a Deus. Só que a parte do louvor é uma parte onde nós estamos clamando, estamos pedindo que ele se manifeste. Nós então estamos entregando a nossa adoração a ele e ele está Recebendo. recebendo a nossa adoração. Tá entendendo? A hora da palavra é a hora que ele fala. É a hora que ele se manifesta através da sua palavra. Então, eu não entendo o porquê dessa separação. Teve um músico que ele só não saiu da igreja porque, às vezes, tu sabe disso, a gente conversa muito, os irmãos não têm imaginação fora das redes sociais, fora dos cultos, fora ali da câmera. As pessoas chamam no privado, conversam. Mas, mano, eu vou largar tudo. Isso por quê? Eu cheguei hoje, eu ensaiei, eu jejuei, eu batalhei, eu fiz, eu cheguei na igreja. Se ele ver esse podcast, ele vai se lembrar. Ele vai dizer assim, cara, eu cheguei na igreja e a irmã foi varrer a igreja, limpar de tarde. Só que a irmã, em vez de limpar, a irmã tirou e jogou num canto as coisas dos músicos. Chegou de noite, eles tinham de tarde ensaiar, logo após o ensaio, a irmã foi lá, e eu não estou jogando a ação da irmã. Volto a dizer, tem muita gente que aprendeu de algumas formas, eu não vou dizer errada, mas de uma outra forma. E aí ele chegou em cima do horário, meio assim um pouquinho antes do congresso, dos jovens, ele disse, pá, já está tudo alinhado, tudo pronto, eu vou para casa, me arrumo, chego uns 15, 20 minutos antes, só que estava tudo bagunçado, tudo jogado lá para trás. E aí ele chegou o pastor presidente, né, irmão, então, coloca em qualquer lugar aí. Músico é tanto faz, se tem aqui ou não tem, isso aí não tem problema. Irmão, aonde vão arrumar, se é aqui embaixo, se é lá em cima, se é lá atrás, aí tanto faz para mim. E aquilo acendeu algo em mim e eu falei para ele, cara, é a mesma coisa quando as pessoas dizem que vão largar Jesus. Eu disse, cara, tu te colocou para quem? Tu ensaiou para quem? Te dedicou para quem? Quem tu vai entregar? Aí ele disse, bah, mano. Eu disse, cara, pode chorar, pode ficar nervoso, pode tremer. Mas, cara, tudo que o inimigo quer é, é uma brecha, né? No caso, ele abriu escancarou uma porta, uma janela. Mas, enfim, é uma brecha. Eu disse, cara, tudo que o diabo quer é jogar essa brechinha, essa flechinha no teu coração para te desanimar e parar com tudo que Deus tem na tua vida. E aí, Mateus, existe uma coisa que eu falo para minha geração. Cara, seria muito mais fácil parar, muito mais fácil desanimar, muito mais fácil eu entregar os pontos. Mas eu nunca vi na história alguém que foi abençoado, alguém que manifestou a glória de Deus com intensidade. Eu nunca vi alguém que foi referência. Alguém, ele teve luta, ele teve batalha, ele chorou, ele se escondeu por um tempo, mas, cara, ele não parou, ele não desanimou, mesmo chorando, mesmo doendo, mesmo sangrando, ele continuou. Então, a vitória, lutas todos nós vamos ter, mas a vitória é daquele que aponta os seus olhos para Cristo e continua na dificuldade. Cara, muito legal te ouvir sobre a importância do louvor e eu penso exatamente igual. Agora vamos lá. Eu sempre quis te perguntar isso, né? Tu é uma referência, digo mais uma vez aí pra mim, no que diz respeito à música, ao louvor na igreja, tu é uma referência pra mim, pra muitos jovens. Eu como pregador sempre tive preocupação com a letra. E aí eu queria que tu falasse um pouquinho sobre isso. A gente entendeu que o louvor anda junto com a palavra, ele é extremamente importante. Eu sempre pensei que a palavra tem que estar dentro da letra. Tá. E muito desse dualismo, essa coisa de a palavra separada do louvor, é porque a letra acabou. Puxa, era cada letra, o José. Conta pra gente qual que é a importância de cuidar a letra. Eu sei que quando tu vai cantar num congresso, tu sabe, já sabe o tema, já sabe tudo. Mas eu creio que tu também tem ouvido aí algumas letras que, como conhecedor da palavra, tu olha e diz assim, bah, essa letra aí é o louvor, às vezes parece que é pro homem, sabe? Como falar pra nossa geração que o louvor ele é extremamente importante, mas tu não precisa se preocupar em animar auditórios, Entendi. animar pessoas.
tu tem que agradar a Deus com aquela letra. E sair dali se perguntando, será que essa letra agradou a Deus? Na tua opinião, como lidar com isso, né? A preocupação com o que eu tô cantando na igreja. Eu vou só começar um pouquinho de trás para frente, mas eu vou chegar lá. Quando eu sempre falo para os cantores, né? Qual o louvor mais fácil que tu canta na igreja? Que tu diz assim, cara, é esse louvor que tu não tem dificuldade de escolhê-lo. É o louvor pós-palavra. No final, o pregador te deu toda a linha que ele quer. Ele pregou sobre fé, ele pregou sobre Abraão, ele pregou sobre fogo, ele pregou sobre batismo, ele pregou sobre o Espírito Santo. Quer dizer, ele te deu 90% do que tu tem que cantar. Minha opinião, tu vê como a palavra e o louvor, eles estão, nem tu falou, eles Tem que andar estão juntos. Então, e tu vê quando a pessoa canta antes do pregador, já prepara, o pregador prega aquilo que o Espírito Santo deu, e muitas vezes já está alinhado, e o final é simplesmente, que nem a gente diz, né, a cereja do É bolo. verdade. Tá entendendo? Por isso a minha luta para não separação. Mas vamos lá, a questão que tu colocaste de letras, de louvores, tá? Eu também não posso, uma das coisas que eu quero deixar bem pontuado aqui, irmão, líder, não vá cobrar do menino de 14, 15 anos o que tu pode cobrar de mim, do Mateus. Ah, mas no meu tempo era assim, beleza, irmão. Eu entendo que, né, cada geração vem de uma forma, mas não cobre de um adolescente matando. Ensina. Não, irmão. Não faça isso. Converse, dialogue. Mas como eu faço hoje para escolher os louvores? Hoje, Josué. O ano passado, eu vou citar um exemplo. Eu escutei durante um ano alguns louvores. E a minha esposa me questionava: por que tu não cantou? Ela escutava, ela decorou antes de mim os louvores. E ela disse: por que tu não cantou? Aí eu disse para ela: senta aí. Meu primeiro professor de música, ele se chama Denis Israel. Ele mora em Sapucaia, na nossa igreja até hoje. Congrega na mesma congregação. E eu me lembro quando começou as aulas, ele disse assim: Josué, cante aquilo que o Espírito Santo está avivando no teu coração, que está relacionando contigo naquele momento. Porque quando tu for cantar algo que está no momento, algo que vai agradar A ou B, não é Cristo através de ti, mas é a tua confiança no teu dom e na tua técnica. E quase sempre o elogio vai vir por isso. Quando tu cantou, quando o teu agudo, quando aquele grave, quando aquele melisma. Mas quando tu está comunicado com os céus, as próprias pessoas vão dizer assim: quando tu cantou, eu senti uma presença diferente. Quando tu cantou, eu senti. Um exemplo básico. Hoje, no meu celular, eu tenho na base de 150 a 200 louvores. Eu não preparo nem o repertório para ir para o culto. Quem me conhece sabe, eu tenho desde Mara Lima, canto Opus Dei, canto Tony Tito, eu canto Farroupe, outro aí eu canto Tales, legítimo salada de fruta que a gurizada diz. Eu não tenho. Mas quando eu entro no culto, eu digo: Senhor, o que tu quer que eu cante para o Senhor? Eu preciso que o Senhor me guie. Muitas vezes ele dá o repertório, muitas vezes ele dá o primeiro louvor e conforme eu estou cantando, ele vai me guiando. E sobre as letras, para concluir, mano, antigamente nós tínhamos o nosso worship pentecostal em 1990. Um exemplo. Algumas vezes eu via meu pai dentro de casa e nas igrejas cantando, vamos dizer, algum corinho que nós cantávamos. Eu quero ser Senhor amado, tá entendendo? Renova-me, Senhor Jesus. Esses eram os nossos worships da nossa época, porque também eram pequenos. Qual era a diferença para esses louvores, para alguns louvores de hoje? O centro. Então, minha opinião, meu conselho, quando você for escolher um louvor, olha onde está o centro desse louvor.
Se ele deu muita volta para chegar em alguém que pode ser Jesus, já te abriu 90% da sinalização. Agora, se desde o início está trazendo algo cristocêntrico, um exemplo, junto ao poço estava eu. Pô, ele já está iniciando o louvor trazendo uma narrativa bíblica, cristocêntrica. E Cristo é o centro quando tu vai cantando desse louvor. Minha opinião, preste atenção aonde o louvor está querendo chegar. O alvo, o centro, sempre deve ser Jesus Cristo. Tem uma pergunta muito importante para fazer. A tua agenda, ela é bastante extensa. Então, tu, ao longo do mês, viaja muito. São muitos cultos. Vai ter algum momento em que tu vai viajar, ou vai ter que ir em alguma igreja, vai estar cansado, Sim. enfim. Como evitar que o louvor não vire uma apresentação mecânica? Porque a Entendi. gente tem visto aí nas redes sociais a agenda de cantores que, cara, eles passaram o mês todo. Como que tu consegue trabalhar com Deus para que aquilo não vire uma performance? Infelizmente, Aham. a gente vê, né? Infelizmente, a gente vê performances em cima dos púlpitos. Como evitar que vire performance? Que seja da ação mesmo. Tu sabe que eu tenho uma frase que eu sempre utilizo, né? A gente muitas das vezes é convidado e tu ainda vai receber esses convites pro teu filho quando ele crescer. Apresentação no colégio, apresentação, enfim, em vários lugares, no teatro, no colégio, no público, no privado, mas vão ser apresentações. E na apresentação, tu tem todo o direito de julgamento, pois é uma apresentação. Agora, quando nós nos reunimos em um culto de adoração, é completamente diferente. Porque ali não se trata de quem cantou mais, menos, de quem fez uma nota mais alta, de quem. Não. Volto a dizer, o centro é Cristo. Cara, é difícil de tu ter uma resposta assim, ó. É muito abrangente, né? Cada pessoa tem uma visão, tem uma mentalidade, procura um lado. Mas eu costumo a dizer que quando tu tem a mente aberta, um exemplo como eu citei aqui agora, de escutar vários louvores, de escutar vários cantores, de escutar vários ministros, dentro disso tu vai criando uma identidade. E aí, dentro disso, o Espírito Santo vai trabalhando dentro de ti e tu vai vendo o que realmente importa, serve, e o que realmente, pô, isso aqui é passageiro, isso aqui realmente não. O problema é quando tu pega pessoas que elas têm uma mente, e eu acho que, vamos bem no português, uma mente completamente fechada. Cara, Deus trabalha só no farroupe e ponto final. Só eles têm a graça, só eles têm a unção, só eles têm o poder e acabou, Zé Fini. E aí tu acaba se tornando alguém mecânico. Se o cantor fizer, tu faz. Se o cantor falar, tu fala. Se o cantor agir, tu age. Não tem conectividade com o céu. Tem uma performance e aí entra aquilo que eu falo muito pra galera. Eu vou cantar sobre avivamento, mas tu vê que o cara não tem nada de avivado. O cara vai cantar sobre batismo com o Espírito Santo, mas o cara não crê nem que o Espírito Santo está no culto. Tá entendendo? Uma dica que eu dou: tenha a mente mais aberta, os ouvidos mais abertos e procure buscar mais informação. E aí depois, José, eu procurei uma semana e cheguei a uma conclusão. Meu filho, tu vai demorar anos. Porque no início é assim, ó, hoje o Mateus tá certo. Amanhã, não, mas o irmão pregou o que o Mateus falou, eu já tive. Tu vai ver, tu sabe disso. No início é muito amor, é muito. Eu vou fazer isso porque isso vai dar certo. Mas passando 10, 15 anos, tu vai sempre entender que o certo é fazer aquilo que Jesus quer que tu faça. Bom, e a vaidade, Josué? Porque a agenda começa a crescer, a aumentar, a gente começa a viajar por muitos lugares, ser reconhecido, nosso nome fala Josué Nascimento, nosso nome acaba sendo reconhecido. E eu lembro muito de Davi, quando ele começou a ser muito vitorioso nas batalhas, e a Bíblia diz que o nome dele era temido, conhecido. Cantado. Cantado. Chegou um momento em que Davi mandou só credencial, né?
E o texto diz que no tempo em que os reis saíam a guerrear, Davi levantou-se mais tarde e passeava pelo terraço, ou pela sacada lá do templo. Ou seja, ele deveria estar na guerra, mandou a credencial, meu nome já vai, meu nome já faz, meu nome, só o meu nome no cartaz Fez já, a diferença. já faz a diferença. E naquele momento ele começa a vacilar. O texto já diz que ele já levanta-se mais tarde, ou seja, hoje eu vou relaxar, vou dormir. Naquele momento ele vê Batseba e comete aquele pecado que todos nós sabemos. Como cuidar a tal da vaidade? Talvez eu cite muito os meus pais, tá? Foi a minha escola. Eu me lembro que logo após de tudo que eu testemunhei, dedicação, Deus falar e Deus começar a me usar. Eu me lembro que quando eu era menino eu tinha muito mais agudo, muito mais voz que eu tenho hoje. Eu cantava com as irmãs, às vezes mais alto que elas, né? E eu me lembro que isso mudou minha vida, Matheus. Eu me lembro que eu cheguei em casa e que o meu pai pregava, eu cantava, então às vezes nós não estávamos no mesmo culto. E eu me lembro que quando eu cantei, os irmãos me elogiaram muito. Pá, que benção. Pá, o irmão cantou muito. Mas eu era um adolescente. Estava em formação. E aí teve alguém que disse assim, cara, tu destruiu o culto. Se não fosse tu no culto, cara, olha, tu cantou demais. Eu me lembro que eu cheguei em casa e eu disse, pai, tu nem sabe o que os irmãos falaram de mim. Ele disse, meu filho. O meu pai, ele foi é um testemunha vivo de Cristo na terra. Assim. Um cara com uma humildade, com um discernimento de espírito, assim, é alguém que faz tu entender que tudo é Cristo. E eu me lembro que eu cheguei, ele, meu filho, e fala o que falaram de ti, meu filho. Ele disse, vai falar isso, falaram que eu destruí o culto. Ele disse, meu filho. Pai, pode dizer uma coisa? Eu disse, pai. E eu pensei, meu pai vai dizer, não, meu filho, realmente, tu tá destruindo cantando. Meu filho, para te chegar no nível bom, não tô nem falando profissional top, eu tô falando bom. Falta muito ainda para te chegar lá. E eu olhei pro meu pai, pai, mas todo mundo me elogiando e só o senhor não me apoiando. Ele disse, não, é eu que tô te apoiando. Eu disse, mas por quê? Ele disse assim, essa semana tu jejuou mais? Eu disse, jejuei. Essa semana tu orou mais? Eu disse, orei. Essa semana tu ensaiou mais? Ensaiei. Essa semana tu te colocou mais na presença de Deus? Eu disse, me coloquei. Meu filho, quanto mais próximo tu for de Deus, mais íntimo tu for dele, mais íntimo ele vai ser de ti. E ele vai te guiar. E quando ele te guia, ele aparece. E aí ele é exaltado, ele é adorado através de ti, mas ele é o centro de tudo. Então, meu filho, entenda hoje, ele disse, quanto mais próximo tu for de Jesus, mais próximo ele vai se fazer do teu louvor. E é aí que vem o conselho. Claro, hoje a gente é mais vacinado, né, Mateus? Hoje a gente ouve os elogios, eu abraço os irmãos, eu beijo. E é verdade, irmão. Tem alguns irmãos mais velhos, né? E eu disse, irmão, bênção, brigadão, vamos, né? É glória. Mas eu deixo essa recomendação para a galera. Cara, se tu for pensar que é no teu talento, na força do teu braço, tem Betseba ali para te derrubar. E eu digo para minha geração, aqui não passa fio elétrico. Aqui, eu sou não. Aí é barbada de te derrubar, meu irmão. Mas agora, quanto mais tu tomar a tua cruz, negar, e todos os dias tu entender que é Cristo na tua vida, tu pode chegar aqui, tu pode chegar na Comadversa, tu pode chegar na nossa sede, agora no congresso vai estar lotado, tu vai entender que é através, não tu, é através de ti que ele opera. E que geração tu tá vendo chegando aí? Tu é um líder, né, de jovens, tu lidera ali o coral do estado, né, como adverso, e tem contato, tu é um
regente, um maestro, ele Uhum. tem contato com essa Galera, galera aí que tá vindo pro louvor. tá. Que geração tá vindo aí? O que que tu tem visto? Que conselhos tu tem dado? Que conselhos tu daria para esse jovem que acha que tem aptidão, tem chamada para o louvor, né? O que tá vindo aí de jovens? Qual que é a maior dificuldade? Onde é que eles estão mais presos? Cara, eu vou ser sincero, eu nunca vi uma geração tão autoconfiante. Eles já têm a receita. Ah, tem pessoas, eu ainda estava ontem na aula de teologia falando com um irmão que ele quer que eu converse com o ministro de louvor. Eu vejo uma geração, cara, que é, é autossuficiente, entendeu? E eu vou falar algo aqui que talvez possa te chocar, mas, cara, às vezes é bom eles quebrar a cara. É excelente. Eu sei, eu faço. Beleza. Então eu vou largar de mão e vou olhar e morrer. Não, irmão. Tu vai ser o cara que vai. Beleza, tu sabe. Deixa ele se quebrar. Deixa ele bater de frente. Mas quando ele bater, esteja do lado para segurar na mão e dizer: tá disposto a aprender? Às vezes a melhor forma, cara, é a pessoa entendendo, batendo de frente com algumas coisas para entender que ela não vai resolver, ela não vai ser o centro de tudo, ela não é Jesus Cristo, tá entendendo? Então, o que eu vejo nessa geração hoje é a tal da inconstância. Hoje ela é um leão, amanhã hoje ela enfrenta tudo e amanhã ela está correndo de um papagaio, cara. Não quero um culto, não quero mais ensaiar, não quero mais nada. É, parece como se fosse assim um playground, né? Eu desisti do carrinho e eu vou para a roda gigante, desisti da roda gigante e tal. Eu vejo essa inconstância. E é por isso que cara, quando eu vou conversar, trocar uma ideia, eu acho que eu não sou o dono da verdade. Eu sou alguém que posso passar uma ideia, passar uma vivência, mas está em ti aceitar. Mas o meu maior problema que eu vejo hoje é a galera autossuficiente, mas ao mesmo tempo eu vejo uma liderança que tem solução para tudo, mas que não consegue resolver o mínimo, que é estender a mão para aquele que, mas ele foi autossuficiente, beleza. Quem é que não teve 14 anos? Quem é que não ia ganhar o mundo? Quem é que não ia bater de frente com todo mundo? Quem é que nunca pensou que era o cara? Quem é que nunca pensou que era o melhor cantor? Tá entendendo? Só que aí é que tá. Eu vou usar uma frase aqui que talvez muitos não gostem. Nós usamos muito a frase nós somos geracionais. Agora eu queria que tu me respondesse, Matheus, sinceramente, nós somos geracionais. Nós temos crianças, nós temos adolescentes, nós temos homens, nós temos mulher, nós temos anciões, nós temos velhos. Mas nós estamos geracionando, passando de uma geração para outra. Aí a gente entra numa questão muito importante. Cada geração enfrenta um desafio. E essa geração enfrenta um desafio gigantesco que está aqui na palma da nossa mão, está na TV da nossa casa. Eu falava contigo fora do ar, e até uma pergunta que eu vou te fazer. Para quem não sabe, a gente até está cercado de líderes aqui, Não, de são jovens os dentro grandes aqui. coordenadores dentro do estúdio. Como despertar essa geração para o chamado? Por quê? Esse é um dos maiores desafios. Tem muita coisa boa para fazer fora da igreja, fora dos planos de Deus para nossa vida. Tem muita zona de conforto. Muita opção, né, Matheus? Muita opção. Um exemplo, tá? Nem o evangelismo a gente consegue fazer como a geração passada fazia. Entendi. Um exemplo muito prático. A geração passada batia a palma na frente das casas, conversava, no trabalho, encontrava alguém, evangelizava, dava uma palavra de Deus. Hoje, se eu estiver falando com alguém e em meio à conversa apitar o celular da pessoa, uma notificação, a pessoa simplesmente não consegue mais prestar atenção no que eu estou dizendo antes de pegar o celular na mão e ver quem mandou mensagem. Daqui a pouco é até uma notificação do banco. Claro. Hoje, essa geração enfrenta isso. Nem a comunicação é a mesma. Um outro exemplo é a Netflix. Tá cheio de séries maravilhosas e tu não precisa nem pegar o controle para trocar o episódio.
Então a gente está sendo bombardeado por muito entretenimento, muita informação. Gente, o que que é o tal do Reels? A gente consegue passar 1, 2, 3 horas vendo besteira. E é muito rápido, né, mano? O que que são os algoritmos? Né? Esses tempos eu dei uma palestra ali na Assembleia de Canoas Uhum. que falava sobre a tecnologia e numa pesquisa que eu fiz, um ex-funcionário do Google, Uhum. ele disse o seguinte, olha o que ele falou, milhares de pessoas saem de casa todos os dias para ir trabalhar e o trabalho delas é o seguinte, descobrir como fazer o Matheus, o Josué, ficar parado o dia todo na frente do celular. É uma missão que eles têm, te prender. Uhum. Descobrir o que tu gosta, aí os algoritmos, e te fazer ficar preso. Aí tu conta assim, quando eu descobri que Deus tinha uma chamada para mim, para louvar, eu peguei meu violão e vivia com ele para cima e para baixo. Como fazer a pessoa pegar o violão, a bateria, e se dedicar, você não tem tanta coisa boa para fazer. Tu sabe que hoje é complicado, né? Porque é exatamente isso. Tu sabe que esses dias eu participei de um podcast em uma outra cidade e alguém me perguntou assim, o que que tu acha do futebol? Mas não do futebol como o Grêmio Inter, mas do futebol como esporte para mim praticar. E eu disse assim, para mim hoje não serve mais. Só que esse irmão queria que eu dissesse que sim. Tu viu? Ó, ele canta, mas ele... Mas então tu vê pecado? Não vejo. Mas então tu vê erro? Não vejo. Mas então é do diabo? Também não vejo. Mas então por quê? É que para mim, eu decidi. O chamado, ele é para todos nós. Ou tem um grupinho, eu não vi um grupinho separado. Tanto para anunciar, quanto para se render a esse chamado. Só que a decisão é minha. Ou eu vivo a intensidade, a verdade desse chamado, ou eu continuo. E eu acho que é aí que está essa fraqueza nas pernas. Tá entendendo? São tentativas. Não sei se já deve ter visto isso. Vou tentar fazer isso aqui. Vou tentar fazer aquilo ali. Vou tentar. Mas a tentativa não é de uma direção do Espírito Santo. A tentativa não é de algo constante. É simplesmente mais uma tentativa. É mais um rios que vai passando. É mais um vídeo que vai passando. Cara, é difícil de falar. Na minha época, eu acho que tu vai se lembrar disso. Na nossa igreja, Assembleia de Deus, eles diziam assim, vai fazendo, vai ficando na porta, vai cantando, vai tocando, vai dirigindo, vai liderando, que uma hora tu vai saber qual é o teu chamado, qual é a tua área específica que tu deve agir. Eu vejo hoje muita gente, cara, talentosíssima para mídia, talentosíssima para mim, que é um dos maiores ministérios da igreja, que é a recepção da igreja. Hoje em dia a gente tem muitas opções dentro da igreja de trabalho. Só que aí, mano, existe, vamos dizer assim, ó, a liderança também tem que entender e olhar para isso. Ter a mente aberta e renovada para entender isso. Não, tu tem que cantar, tu tem que tocar. Se os meus pais fossem alguém, meu irmão prega, meu pai prega, minha mãe prega. Era para mim ser o quê? Pregador. Mas o que que meu pai fez quando viu que eu me dediquei para música? Não, meu filho, vai para música. Uhum. Tá entendendo? Então, hoje em dia na igreja, como tu disse, o mundo ele te oferece muitas opções de diversão. Tá entendendo? Tem um cardápio variado de como se divertir, fazer a tua carne te sentir bem. Mas, cara, oculto. E eu acho que é aqui que está o ponto. Será que nós estamos sendo levados a não só ouvir, mas conhecer o Cristo que nós estamos ouvindo? Entender que ser batizado com o Espírito Santo, os benefícios que ele tem, ou simplesmente estamos ouvindo batismo. O que? Tu já deve ter ouvido. Eu já vi já, mano, o que é o batismo do Espírito Santo? Eu fui, irmão, disse que eu tinha que ser batizado. Mas o que eu vou ganhar? Quais são os benefícios? Não sei se tu tá me entendendo. Tô. Eu vejo que hoje
A igreja está querendo entrar também um pouco nessa questão de opções e está se esquecendo da essência. Ó, nós vamos pregar o Cristo que te batiza. E qual os benefícios de ser batizado com o Espírito Santo? Eu acho que quando eles experimentarem, não simplesmente serem reprodutores do que estão ouvindo. Eu ouvi o Mateus falar que Deus curou. É diferente quando ele diz, eu testemunhei, eu vi, provei e Jesus ainda cura. Eu acho que está aí a charada. Bom, já que tu tocou nesse assunto, pra gente se encaminhar para o final, certamente eu vou ter que gravar um outro episódio contigo. Não tenha dúvida disso. Mas conta uma experiência que tu já teve aí enquanto ministrava louvor, enquanto cantava na igreja, né? Tá. Algo que aconteceu, que te marcou, algo marcante aí ao longo dessa trajetória. Eu vou escolher um, tá? Uhum. Eu vou escolher um, mas eu poderia escolher alguns. Eu me lembro uma vez que eu estava aqui em São Leopoldo, aqui. E numa vigília de uma congregação da nossa igreja aqui em São Leopoldo. E eu me lembro que teve um jovem que, enquanto eu cantava, e eu me lembro que um dos louvores quando eu cantei assim, realmente ele se jogou, ele chorava. Eu dizia assim: enche-me até transbordar, derrama a tua glória, derrama a tua glória. E eu vi que a igreja estava num mover de Deus, mas aquele jovem estava com um mover realmente de entrega. Realmente eu vi assim que a adoração estava se prostrando de uma forma diferente. Mano, eu já disse isso algumas vezes e volto a dizer. Se você me mandar uma mensagem no Messenger do Facebook, irmão, eu posso ver daqui a 5 anos. É raríssimo de eu ver. Eu não vejo. Só se tu disser assim, ó, vê lá o Messenger no WhatsApp. Mas é difícil. Posso ver, pode mandar hoje ou ver amanhã, como posso ver daqui a alguns anos. E eu me lembro que naquele dia eu estava chegando em casa, ainda morava em Sapucaí, estava com os meus pais, ainda solteiro. E eu me lembro que eu cheguei na minha casa e o direct. Quando o pregador pediu quem queria aceitar Jesus vir até a frente, ele veio, se jogou, aceitou. E eu me lembro que ele testemunhou, ele me disse assim, mano, eu sou aquele jovem, assim, me joguei e tal. A importância do convite, né? A nossa geração diz dos chatos. Mas glória a Deus, quanto mais chato, é menos filho do outro lado convidando para besteira. Vamos no culto. Mas eu já convidei 10 vezes e não foi. Convida 20, convida 30. Deus tem o dia, a hora certa que ele vai chegar num ponto que ele diz, cara, eu não tenho o que fazer. Vou lá pelo menos ver. E aí que eu falo de não ser uma pregação, uma palavra de você pronunciar e as pessoas não estão vendo nada daquilo que tu está falando. Mas quando tu realmente transmite o que tu está vendo e a pessoa passa a ser a testemunha, alguém que está testemunhando do que eu estou vendo, do que eu estou ouvindo, é diferente. E eu me lembro que ele chegou e disse assim, mano, eu tinha preparado em casa uma corda para me matar hoje. Tava tudo pronto. E aí me convidaram, mano, tu tem que ir, tu tem que ir, tu tem que ir. E eu me lembro quando eu entrei, tu tava cantando. Só que quem me conhece, hoje eu já tô um pouquinho, a idade vai pegando, hoje eu tô um pouquinho mais contido, eu já fui mais louco da cabeça. E naquela época eu não tava com violão, tava pulando, suando e falando, ministrando. Ele disse, cara, quando eu vi tu cantando, porque é isso que eu penso assim, ó. Existem verdadeiros adoradores adorando um falso Deus. E existe um verdadeiro Deus que muitas vezes não está nem recebendo uma adoração. Então, o cara que está no estádio de futebol, quando meu irmão era, ele gastava dinheiro, ele gastava roupa, ele ia cedo, ele gritava, ele prendia, ele brigava. Ele estava disposto a entregar tudo. Ele era um verdadeiro adorador de um falso Deus. E aí, quando o convidado, ele disse, cara, eu vou lá, não tenho mais o que fazer mesmo, minha vida está bagunçada, vou lá, antes de fazer isso eu vou lá. Cara, quando tu entrou, olha só o que ele disse, Mateus. Ele não falou da minha voz, ele não disse que eu era o cara, ele não disse que era bom. Ele disse, cara, quando eu vi tu cantando, eu senti algo que eu nunca senti na minha vida. Ele não soube explicar, mas a gente sabe o que ele sentiu. Eu senti algo e eu disse, Deus, eu quero isso para minha vida. E se o Senhor tem algo para minha vida, Pai, faz a minha vida.
E aí quando, cara, o pregador falou, ele se jogou na frente. E ele disse, cara, e sabe por que eu tô te mandando essas escritas aqui, essa mensagem? Para te dizer que eu joguei a corda fora, mas entreguei meu coração a Jesus e hoje eu quero servir Ele todos os dias da minha vida. Glória a Deus. Para encerrar, um recado do Josué Nascimento para essa geração que sente desejo de servir a Deus, seja em qualquer área do ministério, da igreja, tem desejo de servir a Deus. Qual o recado tu dá para essa moçada aí que quer fazer obra? Cara, tem uma palavra na Bíblia, até estava citando ontem, que eu acho ela linda, que ela diz assim, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Cara, não existe mais lindo do que a verdade, porque ela te faz de um livre prisioneiro, ela te faz um homem livre, ela te faz entender que não é a repetição de uma ação que te leva a Cristo, mas é o arrependimento e o sentimento verdadeiro de abrir o coração para Deus, de querer que Ele faça a morada, que faz toda a diferença. O guiar de Deus todos os dias da nossa vida. A sinceridade também do coração. Total. É a verdade. Entra nessa verdade total. Então, cara, seja verdadeiro em tudo que tu faz. O meu pai, ele dizia uma coisa para mim. Meu filho, por maior que seja o teu erro, sempre fala pro pai. Porque o pai, ele vai te exortar, ele vai tentar resolver o problema que tu criou, mas nós vamos resolver na verdade. Nada de esconder. O pai vai sempre te ajudar. Nunca esqueça. Eu cresci aquilo entendendo que eu tinha que falar só pro meu pai. E o meu pai ia me ajudar a resolver aquela situação. E hoje eu entendo que através dele ele estava me dizendo: chega, fecha a porta do teu quarto. Fala com teu pai. Diz: pai, eu errei. Mas fala com verdade. Fala com sinceridade. Viva com sinceridade. Ensaie com verdade. Cante com verdade. Cante com sinceridade. E eu tenho certeza, Deus vai te guiar, porque aonde há espaço para Ele, o resto não tem mais lugar para você. As duas perguntinhas com respostas rápidas. Primeiro, a pergunta surpresa, né? Tô com medo disso daí, ó. O que o Josué Tá. hoje diria para o Josué há 10 anos atrás? Cara, menos bravo, menos irritado, menos nervoso. Essa resposta é do coração, tem que ser sempre Total. assim. Ó, menos. Menos. Era tudo para ontem. E hoje eu entendo que tem o trabalhar de Deus. Tem urgências que não são tão urgentes Não. assim. E por fim, para ti, Josué, o que é ser sal e luz? Sal e luz, isso é muito forte, né? Porque o sal fala, digamos assim, do dia a dia, fala de comida, né? A gente vê de tempero. Então é algo que tu pode deixar muito bom ou muito ruim. E a luz, ela acesa ilumina, mas ela apagada dá espaço às trevas, à escuridão. Sim. Cara, sal e luz para mim é deixar Cristo ser temperado na minha vida e deixar a luz dele aparecer através de mim. Muito bem. Gente, chegamos. Obrigado, José. Tamo Muito junto. obrigado pelo carinho aí. Tá com a Falar gente. também dos irmãos aqui, tem uns 30 aqui, né, cara? Não, que tem uns anjos guardando aí. Tem. Vocês não vê. Muito obrigado, foi uma benção te receber. Obrigado por tirar esse tempinho para falar com a gente. Tu sabe do carinho que eu tenho por ti. A gente fora daqui é irmão, é amigo e quero que tu venha outras vezes aí. Tamo junto. Para contribuir, para transmitir vida, né? Bom, gente, chegamos ao final de mais uma edição do Sal e Luz Podcast. Muito obrigado por nos assistir. Você que assistiu até o final, tá assistindo aos poucos, é sempre muito bom contar aí com você. Se inscreve no canal aí do YouTube, começa a ativar o sininho lá, né? Faz tudo isso aí. Quero deixar minha rede social também. É importante. Ó, achou meu Instagram, acha todo o resto. Tá bom. Achou o Instagram. Tem uma coisa lá. Eu já sei o que é. É Josuá, underline, que é aquele risquinho de baixo, Nascimento. Josué
Por que Josuá? Eu tentei 2E, 2U, JJ, eu já tentei de todas as formas, o Instagram ele não aceita. A única foto, 2Ns, 2U, ele não aceita. Eu acho que tem muito Josué, principalmente muito Nascimento, ele não aceita. Então, a única pronúncia que o Instagram me aceitou foi Josuá Nascimento. Encontrou Josuá Nascimento, Josuá Underline Nascimento, encontra tudo lá. Segue no Instagram também, Sal e Luz Podcast, @Sal e Luz Podcast, segue a gente, me segue no Instagram, @Mateus Monticelli, Mateus com TH, Mateus.Monticelli. Tô tentando me lembrar do meu Instagram agora se tem ponto, se não tem. Não, mas tem ponto ou não tem? Eu acho que não. Não tem ponto, não, é Mateus Monticelli, é sem ponto, gente. Mateus, @Mateus Monticelli lá no Instagram com 2 Is no final. Obrigado pra galera que tá me Pra ajudando. ser chique, tu viu? Não, o bicho é chique. Muito obrigado, que Deus abençoe você, sua casa, sua família. Até o próximo Sal e Luz Podcast.